Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e olha, vamos direto para os assuntos aqui porque o vídeo de hoje tá recheado, tá certo? O jornalista Eduardo Oineg humilhou completamente o Eduardo Bolsonaro ao vivo ali durante um programa na Band. Ele comentava uma notícia sobre a briga entre o Ciro Nogueira e o próprio Eduardo Bolsonaro, que olha, eles já andaram lado a lado, eram aliados ali, inclusive nas eleições de 2022, mas agora parece ter rompido de vez. Inclusive, Eduardo Bolsonaro tem rompido de vez com muita gente, né? Já foi Tarcísio, Valdemar Costa Neto, agora Ciro Nogueira. Quem será que vai ser a próxima vítima? Pois é, o pastor Silas Malafaia comentou sobre a possibilidade de ser candidato ou de não ser candidato após pontuar bem em uma pesquisa para o Senado no Rio de Janeiro. Pois é, saiu uma pesquisa na semana passada que ele apareceu ali em segundo lugar. Como ano que vem serão 2 eleitos, ele nesse cenário estaria eleito, digamos assim. Antes de partir aqui para o primeiro assunto, quero pedir o seu like, o seu comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais aqui o nosso trabalho. O YouTube entende que um simples like, um simples comentário é uma forma de você dizer que esse vídeo é relevante e aí ele espalha organicamente para outras pessoas, tá certo? Olha, antes de tudo, vamos começar o vídeo aqui assim como o Eduardo Oineg começou a matéria dele lá na Band, antes de partir para a notícia sobre o Eduardo Bolsonaro com o Ciro Nogueira. Olhem a lapada que ele dá no Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. O famoso react raiz aqui, né? Vamos lá. Olha, quando alguém fica inquieto demais, agitado demais, parece doido, parece maluco, e não se tem notícia que use alguma substância alucinógena, dá para chamar essa pessoa de aloprada, ainda que no sentido figurado. Eduardo Bolsonaro se encaixa na descrição de aloprado. Então a prudência e o bom senso recomendam, não bata a boca com o aloprado. Mas os políticos, eles não conseguem ficar sem provocar esse menino maluquinho. E deveriam, porque aloprado, você sabe, ouve um xingo daqui, responde dali, porque afinal, ao contrário das pessoas que trabalham, eles não têm nada para fazer e passam o dia caraminholando. Olha, quando alguém fica... agitado demais, parece... Tá repetindo aqui. É uma descrição perfeita do Eduardo Bolsonaro. Aloprado, uma palavra que eu não tinha visto ninguém usar ainda, mas é certeira. O Eduardo, ele tá lá fora, tem o quê? Desde fevereiro, eu acho que ele foi em fevereiro. Basicamente fugiu, abandonou a função, o cargo de deputado federal. E ele fala muito bem aqui, não trabalha, tá lá a passeio. Dá pra falar que tá lá a passeio porque tá trabalhando. Alguém disse que o Eduardo Bolsonaro tá trabalhando a favor do povo brasileiro lá fora. Tá exercendo o cargo de deputado federal lá fora? Não tá, então não tá trabalhando. Eduardo Oineg foi certeiro aqui. Mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro abandonou na prática, né? Na teoria não, na teoria ele tá lá no cargo. Na prática abandonou, inclusive será caçado em breve por faltas. Mas enfim, o Oineg, ele iniciou a matéria assim. O que ele iria comentar era isso aqui, ó. Uma briga entre o Ciro Nogueira e o Eduardo Bolsonaro. Vamos aqui para a matéria do Globo. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí, afirmou que a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco para o projeto político da direita. De acordo com o parlamentar, antes das ações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump, as eleições do ano que vem estavam completamente resolvidas. E aí, enfim, antes de continuar aqui, goste-se ou não do Lula, do Bolsonaro, do Eduardo, uma coisa é fato, o Lula vinha em tendência de queda nas pesquisas. Isso em aprovação, em avaliação, em vários cenários ali, tanto de primeiro quanto segundo turno, com os principais nomes da direita, Tarcísio, Michele e tal, ele vinha numa tendência de queda há alguns meses já. E aí, desde que o Eduardo Bolsonaro entrou nessa cruzada aqui, o Lula vem decolando, tá recuperando e a aprovação tá quase ultrapassando a rejeição. Continuando. O senador justificou que Eduardo criou uma narrativa falsa sobre as sanções. Olha só, que na visão de Nogueira, sequer foram aplicadas devido ao julgamento de Bolsonaro, como chegou a afirmar Trump. As declarações foram concedidas em entrevista à Band, divulgada neste sábado. Disse o Ciro Nogueira. Foi um erro. Já manifestei até para interlocutores do governo americano. O Trump deveria ter dito quem era o responsável real por essa situação, que era o presidente Lula por ter atacado o dólar pela questão do BRICS. Nos prejudicou eleitoralmente. Essa questão aqui da tarifa, de não ser motivada
pela prisão do Bolsonaro, possível prisão do Bolsonaro, a gente fala no canal desde o primeiro minuto que saiu isso aí. E é uma coisa que todo mundo, o pessoal progressista, sacou de início já. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Trump tá cagando e andando pro Bolsonaro, tanto pro Jair quanto pro Eduardo. Todo mundo sabe disso, ele ficou nessa coisa. Não, querem salvar meu pai. O Lula até brincou, né? Ficou famoso lá o vídeo dele debochando, enfim. Continuando. O líder do PP afirmou ainda que toda a situação envolvendo o tarifaço sobre a justificativa de que teria sido causada por Bolsonaro fez Lula se aproveitar de uma forma muito ostensiva de temas como a defesa da soberania. Disse ele, o Lula ficou numa alegria tão grande com esse conflito para retomar sua popularidade. Espero que agora ele tenha a responsabilidade e faça essa negociação como todos os países do mundo fizeram. Destacou Nogueira. Continuou. Eu não condeno o Eduardo pelas articulações com os Estados Unidos, porque não sei o que faria se meu pai estivesse sendo injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político. Aqui, eu, sinceramente, o Ciro Nogueira é um cara, enfim, clássico do Centrão aí. Ele não acredita que o Bolsonaro é injustiçado, mas é o jogo político do cara, ele tem que fazer uma média. Ele deu uma lapada dessa no Eduardo, ele tem que fazer uma média pro outro lado. Nem ele acredita nisso aqui, eu acho, viu? E, enfim, o Lula realmente fez um uso dessa coisa da soberania para alavancar a popularidade. Enfim, se o Eduardo Bolsonaro acha que isso é um problema, que ele volte pro Brasil, né, que ele largue essa cruzada dele, se entregue às autoridades, tenho certeza que ele seria preso no minuto em que pisasse por aqui. E aqui o Ciro Nogueira larga a mão do Eduardo Bolsonaro, né? Basicamente admite ali que o papel dele nos Estados Unidos é uma farsa, que o Trump tá cagando e andando pra ele e pro Jair, enfim. Mais um aliado que o Eduardo queima. E ele reagiu, claro que reagiu, né? Ele nunca leva calado, como disse ali o Oineg, aloprado nunca escuta calado. Continuando. Ele disse o seguinte, prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Em sua tréplica, o senador afirmou não ter dúvidas de que a atuação do Eduardo nos Estados Unidos causou ao deputado um enorme desprendimento pessoal, mas destacou que, ao contrário do que alegou o 03, o que interessa ao ex-ministro também é o Brasil. Então essa tréplica aí do Ciro Nogueira foi apaziguando a situação, mas o Eduardo não tem um histórico de reconciliação, tá certo? Eu acho que isso aqui é um fim de relação entre o PP e o Eduardo Bolsonaro. Continuando. Agora falando aqui sobre o Silas Malafaia, aqui muita gente especulou que poderia sair candidato aí depois que pontuou bem numa pesquisa para o Senado no Rio de Janeiro. Matéria do Metrópolis. Depois de aparecer em segundo lugar em uma pesquisa de intenções de voto para o Senado no Rio de Janeiro, Silas Malafaia afirmou não haver qualquer possibilidade de disputar as eleições no próximo ano. Em contato com a coluna, o pastor disse que apoiará nomes a cargos eletivos, mas descartou que ele próprio vá concorrer. Disse ele, não sou candidato a nada, nem a carimbador de condomínio. Tenho uma certa influência no mundo evangélico e da direita, mas não tenho pretensão política. O Malafaia, a gente até adiantou isso aqui no vídeo da pesquisa, ele sempre diz que não tem pretensões de se candidatar, isso é de muitos anos já. E a gente sabe, tem vídeo aí na internet, enfim, inclusive um documentário da Petra Costa sobre isso, do Malafaia nos bastidores ali, fazendo uma pressão para, enfim, indicação de ministro do STF, para votação em projeto, enfim. Ele, mesmo sem cargo, ele articula muito bem ali as vontades dele. E olha, eu acredito, agora totalmente pessoal aqui, que a única coisa que poderia fazer o Malafaia se candidatar seria se alguma investigação aí chegasse muito perto dele e ele começasse a achar que poderia se beneficiar de um foro privilegiado. Eu acho que nesse cenário ele poderia sair candidato, mas enfim, não acho que vai acontecer, viu? Sinceramente. Eu quero trazer um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Se você está com a vida financeira tranquila, não precisa de mais dinheiro, pode parar o vídeo aqui e assistir outra coisa aí. Mas se você está afim de uma renda extra, fica até o final. E eu não falo aqui de aposta, de bet, de tigrinho, de jogo, não. Estou falando de trabalho. Eu vou deixar um link de WhatsApp aqui embaixo, você vai abrir o comentário, vai ter lá um link, você clica, você vai ser redirecionado para o WhatsApp normal aí e vai falar com o Clayson, que certamente você conhece, é um youtuber progressista bastante famoso. Ele vai te mandar lá explicando direitinho
E é o seguinte, tem muita gente se dando bem com isso. William, você promete que eu vou ficar milionário? Não prometo. Mas é uma renda que pode ser importante para você, como tem sido, por exemplo, a Maia Fernandes. A Maia começou em 2 semanas. Todo começo é difícil, vocês sabem disso. Tudo que você vai fazer no começo não é fácil. Abrir uma empresa, você vai criar um canal no YouTube, você vai sair para vender picolé na rua. No começo não vai ser fácil, até que você pega o jeito de oferecer o picolé, de criar um vídeo, de vender na empresa, vai ser difícil. E a Maia, nos primeiros 15 dias, já tirou quase $60, o que dá aí mais de R$300 em menos de 2 semanas. Já o Carlos Matos continua trabalhando no emprego dele normal, trabalha lá na fábrica. Quando ele chega em casa, pega o telefone, home office, vai trabalhar. Tirou aí $643, o que dá mais de R$3.200. A Cláudia Oliveira, essa já abandonou o trabalho, está dedicando com exclusividade a esse novo trabalho aqui que a gente está oferecendo para vocês. E ela está tirando aí na casa de $3.000 por mês, o que dá mais de R$16.000. Então, estou trazendo aqui 3 exemplos, poderia trazer milhares, né, de exemplos. E vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse, clica aí e bora saber mais a respeito, porque pode ser que seja algo muito importante na sua vida, aí, como tem sido na de outras pessoas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!